Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora da UAB EAD da Filosofia e Licenciatura da UFPEL. E hoje eu trago a quarta aula sobre seminário em estética. Hoje eu vou falar do belo versus a verdade. Gente, na questão da verdade, eu vou falar sobre a perspectiva da ciência, que na realidade a gente pode dizer que iniciou com Aristóteles, embora não está descartado que outros filósofos antes dele, né, tivesse estudado também, porque a lógica existia antes de Aristóteles, embora ele seja considerado o pai da lógica da antiguidade. E aí, na questão da estética, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um mito, sobre a Afrodite. Não se sabe ao certo qual foi a origem de Afrodite. O que se sabe é que o que fica mais latente é que a princípio ela surgiu da espuma do mar, já nasceu adulta, e ela causava muita inveja entre as outras deusas, entre Atena, entre Hera, enfim. Primeiramente até ela foi casada com o filho de Hera, né, que no caso era Hefesto, teve alguns filhos com ele. Enfim, então ela causava tanta inveja que ela conquistava quem quer que fosse, seja imortais quanto mortais. O que eu achei interessante na história da Afrodite é que, tem uma outra coisa bem interessante. Ela era, como vocês sabem, né, a deusa da beleza, a deusa do amor, do desejo. E mesmo que Hesíodo e Homero tenham sido controversos em dizer qual a origem dela, e isso que eles nasceram assim próximo um do outro, né, que eu quero dizer. O Platão, que viveu um pouco depois, ele juntou as duas versões numa só e disse que existia a Afrodite, a do amor lascívio, e a Afrodite do amor da alma. Como se ela fosse duas, mas na realidade ele quis dizer duas formas de amor, certo? Bom, a Afrodite, gente, também foi casada com o Ares, um outro deus, né? Que a princípio, até onde eu sei, era seu irmão. E aí, quando ela casou com Ares, ela teve filhos com ele. E eu achei interessante uma das suas filhas, chamada Harmonia. Aí eu quero retomar um pouco da última aula que eu falei para vocês sobre as pitagóricas, principalmente a Teana de Cortona, que eu falei para vocês que em Pitágoras, na escola de Pitágoras, a harmonia, a moderação era a base de tudo. Aí eu achei interessante que na realidade todos os sentimentos, as emoções que nós temos, a gente realmente via nos deuses. Como vocês sabem, era dito que nós, seres humanos, somos, ou melhor, que os deuses e as deusas eram semelhantes a nós, seres humanos. Então que eles teriam todos os sentimentos e emoções que nós temos, certo? Então assim, o que seria a harmonia? A harmonia é a deusa da própria harmonia, né, do equilíbrio e da concórdia. E é uma mulher. Bom, aí eu pensei, deusa da concórdia, uma mulher que sempre concorda com tudo, que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, enfim, vai de acordo com todo esse coletivo, essa consciência coletiva ou inconsciência coletiva que a gente tem, dessa opinião que a gente tem em relação às mulheres e um papel, uma função que as mulheres vêm exercendo ao longo dos séculos, desde que o mundo é mundo. Qual é a origem? A harmonia era a personificação da harmonia, né, que resulta da união
entre a deusa do amor e o deus da guerra. Seu nascimento simboliza a possibilidade de paz que surge do tumulto entre a guerra e a beleza do amor. Então seria o meio termo, que aí depois, ou um pouco antes, ou praticamente no mesmo tempo, a gente pode falar da questão do meio termo na ética, né? E aí ela era irmã, né, de 3 outros deuses, tá? Que diz o nome deles, Erotes, Phobos e Deimos. O casamento, ela foi casada com Cadmo, o herói fundador de Tebas, tá? Só para lembrar vocês, a Harmonia foi filha da Afrodite com Ares, tá? O Ares, o deus da guerra, e a Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Tô falando isso de novo porque ela teve mais 3 irmãos, então eles eram 4. Então, assim, com o Cadmo, ela teve vários filhos. Entre eles, Ino, Polidoro, Autonue, Agave, Semele e Ilírio, todos homens. No presente casamento, ela recebeu um colar e um pépulos com propriedades mágicas como presente. O colar, também chamado de colar de Erífila, carregava uma maldição que trouxe desgraça aos seus descendentes. E aí, aqui na internet, como eu tô lendo aqui para vocês, é colocado o equivalente à versão romana, porque como vocês sabem, num determinado ponto da história, a Grécia entrou em decadência, Roma tomou conta da Grécia, se adonou da Grécia de uma tal forma que até a sua cultura foi apropriada, inclusive os deuses, mas eles só colocaram outros nomes, certo? Dos seus deuses, dos deuses da Grécia. Na mitologia romana, a Harmonia era conhecida como Concórdia, um dos nomes ali que eu falei para vocês. E seu oposto polar era a deusa Eris. Não é Íris, é Eris, que encorajava conflitos e discórdias entre deuses e homens. Bom, na realidade, gente, ela era para representar o equilíbrio ideal entre sentimentos, emoções, entre relações humanas, vamos dizer assim. Mas não era isso que acontecia. Por outro lado, mas não menos importante, eu tenho que dizer para vocês que na Grécia, reforçar essa ideia para vocês, porque isso vai cair na nossa avaliação, tá? A estética, o belo, é totalmente vinculado à ética e ao social, ao coletivo, à política na Grécia Antiga. Aí vocês vão me dizer assim, professora, e em Roma? Em Roma eu não sei. Como eu disse para vocês, a gente está estudando o que é equivalente na Grécia Antiga. E aí, nesse sentido, gente, o ser belo tem a ver com a correção do caráter e a correção das ações, das atitudes. E aí que a gente pula para a lógica. A lógica, como vocês sabem, vem do grego logos, significa discurso, palavra, ou pode significar raciocínio, certo? Então, o pai da lógica, o que é considerado o pai da lógica, é Aristóteles. O Aristóteles buscava uma correção no pensamento. Ele buscava aquilo que se poderia fazer de um ponto de vista equivalente ao científico. Mas acontece que na antiguidade, gente, na sua época, em 384 a.C. até 322 que ele viveu, não existia ciência. Então ele buscava aquilo que era mais próximo,
Porque o que ele tinha, por outro lado, pelo Platão, era o que a gente chama de alegoria da caverna. E ele não concordava com a proposta do seu mestre, no caso Platão. Então, na época, o que nós temos do Aristóteles, que lógica, no caso, para Aristóteles é chamado de analítica, e que foi um compilado escrito por seus discípulos e colocado num livro chamado Órgão, também chamado de ferramenta ou instrumento, certo? Para Aristóteles, ele organizou o que é um nome, o que é um verbo, o que é um argumento. Primeiro ele começou com uma frase, uma premissa, depois ele foi para um argumento. Ah, professora, mas isso é bem parecido com o que a gente tem na gramática, no português, né? Sim, é bem parecido. Depois foi reformulado na Idade Média, foi reformulado na Idade Média. Mas quem começou tudo foi o Aristóteles. Ele queria, por meio da linguagem, por meio dos argumentos, corrigir um raciocínio. Mas aí eu digo para vocês, todo o raciocínio dele, que era chamado de silogístico, esse tipo de raciocínio chamado de silogístico, era chamado também de cálculo, certo? E nesse sentido, ele queria analisar o que é uma classe, o que é um conjunto de uma classe, ou seja, elementos que podem ser colocados numa classe. O que é, por exemplo, a ideia de quantidade? Por exemplo, todos, nenhum, alguns. O que é qualidade? Alguns não são, alguns são, todos são, nenhum é. Entre outras coisas. Que isso também tem uma proximidade com a matemática. Então, gente, Aristóteles, a maneira dele, o que ele tem o que ele foi para próximo da estética foi a questão da forma, da sua lógica formal, da sua ciência mesmo mais primitiva, formal. Porque a lógica, ela é isso, ela é pura forma, ela não tem a ver com conteúdo. Por isso que quando a gente traduz os silogismos por meio de letras, por exemplo, a gente pode aceitar, desde que tenha validade aquele argumento, aquele silogismo. Porque na realidade, aquilo é uma estrutura, é um alicerce, é um esqueleto que a gente tem daquela estrutura, como eu disse antes. E aí o que tem a estética, vamos dizer assim? A estética, gente, claro que não exatamente a grega, porque ela foi mudando ao longo dos tempos, que ao longo das aulas a gente vai olhando. Mas a estética puramente, principalmente de uns tempos para cá, acredito que século XX, talvez século XIX, ela também é puro formato. Ela não tem a ver com conteúdo, ela é forma. A gente olha uma fotografia, a gente vai olhar o que está ali latente, superficial na fotografia. A gente não vai buscar o que está de profundo na fotografia. Hoje em dia, com as redes sociais, que também é uma aula que eu vou dar sobre isso, a última aula, se eu não me engano, o que mudou na estética? É aquilo que a gente consegue ver. Ah, tem que ter uma harmonia? Sim. Mas essa harmonia, ela não se aprofunda. Ela fica linear. Entende o que eu quero dizer? A lógica, ela é isso. Mas aí vocês vão me dizer assim, ah, mas a lógica, então, ela não tem a ver com
conteúdos se estão certos, se estão errados. Não, ela tem a ver com a validade ou não de argumentos. A validade é a propriedade dos argumentos. O tá certo ou tá errado tem a ver com essa validade ou invalidade. O verdadeiro ou falso tem a ver com as premissas, as proposições, as frases que são soltas ali. Mas no conjunto da obra a gente tem que saber se aquele diagrama que a gente vai fazer, seja diagrama de Venn ou diagrama de Euler, ou seja, qualquer outro diagrama que a gente vai analisar por meio da matemática, vamos dizer, vamos ver se dá certo. A lógica aristotélica, gente, tem a ver com bivalência, com verdadeiro ou falso. Por isso que ela só trabalha com um tipo de frase, a declarativa. Ela não vai muito além, mas ela abriu portas, ela foi pioneira. E é isso que eu quero colocar para vocês. A relação dela com a estética, ela tá aí. Ela tá na proposta formal de deixar as coisas estruturadas e bem estruturadas, certo? Aí, como eu disse para vocês, a estética vem mudando ao longo dos tempos? Vem. Mas em cada época ela se apegou num detalhe. E ela é diferente para homens e mulheres, sim. E eu vou ser mais ousada ainda. No nosso tempo ela não é tão diferente ainda assim. No nosso tempo, que eu digo hoje, tanto homens quanto mulheres estão muito preocupados com a sua estética hoje em dia. Há muitos procedimentos que são feitos, todos para que haja, tá, uma melhoria em seus rostos, em seus corpos. E aí, quando eu falo lá na deusa, harmonia, coisa e tal, que claro que acaba sendo uma metáfora do que eu quero colocar, e quando eu retomo lá as pitagóricas, a própria Teano, né? Enfim, como eu falei na última aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, retomar de novo. Estética tem a ver com simetria. Tem a ver com combinação, com conexões perfeitas. E aí, aonde a gente encontra isso? Olha, sinceramente, eu acho que nem na obra mais perfeita que vocês procurarem, vocês vão ver isso. Muito menos no corpo humano. Não sei se eu falei na web de vocês ou na primeira aula. Gente, o nosso lado direito não é igual ao nosso lado esquerdo. As nossas pernas sempre tem uma diferenciação, nossos braços também, a nossa sobrancelha e coisa e tal, é só avaliar. E aliás é a imperfeição, a nossa imperfeição que nos deixa, que nos torna tão maravilhosos e maravilhosas. Então não adianta a gente buscar uma coisa que é inatingível. E aí vocês vão ver várias camadas do mesmo. Tudo a ver com a questão do belo, da estética. A gente vê, como eu coloquei para vocês, a busca na questão da ética, que entra a política e o social, lá na Grécia Antiga. Depois vai mudando, né, na Idade Média, moderna, contemporânea, agora pós-moderna. A gente vai ver uma diferenciação na lógica, certo? Que são, na verdade, os dois eixos principais, certo? Eu não vou falar aqui para vocês, como eu coloquei lá no plano de ensino, não vou falar de ontologia, não vou falar de metafísica, não vou falar de nenhum outro, no máximo epistemologia, quando eu falo, por exemplo, da lógica. Mas de resto, assim, eu não vou mencionar. A gente fala de emoções, a gente fala de sentimentos, que entra outras coisas, entra a questão da alma, da psique, enfim. A relação que o próprio Homero e o Hesíodo não concordaram na origem da deusa Afrodite, aconteceu também com outros deuses,
e outras deusas, né? Que entra também a questão da religiosidade, tinha a ver com que cada povo na época, em cada lugar, a forma como as pessoas viam todas aquelas ideias, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é isso. Bye!